Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura abaixo representa infinitos hexágonos regulares, de forma que cada um foi construído com a metade da medida do lado do anterior. Sabendo que o maior hexágono possui lado medindo igual a 1 metro, a soma das infinitas áreas obtidas em centímetros quadrados é igual a... Bom, então, aqui trata-se, né, da obtenção da soma de infinitas parcelas, ou ainda, eu quero a soma de infinitas coisas, a soma de infinitas áreas. Bom, como que se dá a soma de infinitas parcelas? Em se tratando de ensino médio, só existe uma situação onde é possível somar-se infinitos elementos, que é a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica, né, de uma PG convergente. Então, essa é a única situação onde eu consigo soma de infinitas coisas. Por quê? Porque como é possível somar um valor A mais um outro valor B, mais um outro valor C, mais um outro valor D, mais ainda uma parcela de valor E assim sucessivamente de forma infinita, e eu ainda encontro aqui um valor de soma. Como é que essa soma é possível encontrar-se? Bom, isso só é possível quando esses elementos A, B, C, D, E por aí vai, quando eles estiverem formando uma progressão geométrica, uma PG, e a razão desta PG deve ser um valor entre 0 e 1, ou seja, é uma série com valores aí em decrescimento, uma série decrescente, e aí eu tenho esta soma convergindo para um valor. Então, deixa eu colocar aqui, inclusive aqui é a razão maior que 0 e menor que 1, módulo da razão, inclusive, para ser mais específico. Bom, então essa é a situação onde eu consigo efetuar a soma de infinitas parcelas. Então, é a soma de infinitos termos da PG convergente. Muito bem, ok. Feito essa ressalva, né? Feito aí essa ponderação, nesse tipo de exercício, em geral, ele cita a palavra infinito duas vezes, no corpo da questão e na pergunta, geralmente assim. Mas pelo menos uma vez tu vais ter aí a ideia de infinitez, ou mesmo a palavra, né, infinitos ou infinitas coisas. Bom, então, confirmando, trata-se da soma dos infinitos termos de uma PG. Bom, visto isso, né, definido que se trata da soma de dos infinitos termos de uma progressão geométrica, inclusive essa progressão geométrica deverá ter a razão entre 0 e 1, eu preciso, dentro da pergunta, verificar a soma do que eu estou querendo. Nota que a soma pode ser a soma das infinitas áreas, a soma dos infinitos valores dos lados do hexágono, pode ser a soma dos infinitos perímetros, a soma dos infinitos apótemas, das infinitas alturas. Então, eu tenho várias grandezas a serem questionadas, ou seja, serem perguntadas sobre a soma dos seus valores infinitos, ou dos seus infinitos valores. Nesse caso, ele está perguntando o quê? A soma das infinitas áreas. Então, eu tenho que focar aqui, ó, na área do hexágono. Ok? Então, como é que eu vou proceder? Bom, vou adiantar para ti aqui que a expressão que define a soma dos infinitos termos de uma PG é dado por soma. Na realidade, não é uma soma, né? É um limite da soma, porque a soma é uma tendência. Ela tende a um valor. Então, o limite desta soma, a tendência desta soma dos infinitos termos é dado pela razão ou pela divisão do primeiro termo, do A1, e aqui no denominador tem a diferença entre 1 e a razão, 1 menos Q. Então, é uma expressão bem simples que define a soma ou o limite da soma dos infinitos termos. Bom,
E aí ele pede o quê? Ele pede o A1. O que seria o A1? Seria o primeiro elemento da sequência, logicamente. Como ele pede a soma das infinitas áreas, significa que o A1 ele se refere à primeira área. Então é isso que será o A1. Então eu vou calcular a primeira área. E quem é a primeira área? É a área do primeiro losango, e diz que o maior losango, que é o primeiro, ele tem lado medindo 1. Então nota que o A1, vê se eu consigo fazer aqui, ó. Se não tiver espaço, eu vou fazer na outra lâmina. Então o A1 vai ser área de hexágono. Vou pôr aqui para ti que área de hexágono, lembrando lá da geometria plana, é dado por 6 vezes a área de triângulo equilátero. 6L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, né? O famoso 2, 3, 4 aqui, ó, no triângulo equilátero. Então essa é a expressão da área do hexágono, de qualquer hexágono, hexágono regular. Então a área 1 vai ser a área do primeiro hexágono, do hexágono maior, que tem lado igual a 1. Então vai ficar bem fácil, né? 6 vezes o lado aqui, ó, é 1. 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então eu tenho aqui 6, 1 ao quadrado é 1, vezes raiz de 3. Dá para simplificar esse 6 aqui, ó, e 4 por 2. Eu fico então com 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então até vou colocar aqui, ó, o A1 é igual 3 raiz de 3 sobre 2. É o que vai aqui em cima. Até já posso adiantar isso, já posso colocar aqui. 3 raiz de 3 sobre 2. Aqui eu vou deixar 1 menos a razão. Aí eu preciso da razão. Como é que se calcula a razão em progressão geométrica? Então, mais uma observação aqui, ó. A razão de uma PG, ela é obtida pegando-se um termo qualquer, e ficou feio isso aqui, termo qualquer, e vou dividir pelo seu anterior. Claro, né? Então tem que ser a partir do segundo, porque o primeiro não tem anterior. Então eu posso pegar, por exemplo, o segundo e dividir pelo primeiro. Então vou calcular aqui o meu A2, o segundo termo. Aplicando a fórmula de novo, 6 vezes o lado do hexágono. Lembra que ele está me dizendo que cada hexágono foi construído com a metade da medida do lado anterior. Então, se esse hexágono aqui, ó, tem lado igual a 1, aqui 1, aqui 1, aqui 1, esse novo hexágono, um pouco menor, ele tem lado medindo a metade, 1/2, 1/2, 1/2. Então, eu vou colocar isso na expressão. Lado ao quadrado é 1/2 ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 3, divide por 4. Mais uma vez aqui, ó, dá para simplificar esse 6 com esse 4. De novo, né, aqui vai dar o 3, aqui vai dar o 2. E aí eu tenho 1/2 ao quadrado é 1/4, vezes raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho 1/4 divididos por 2. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, fazer aqui lentamente, ó. Isso é o mesmo que raiz de 3 sobre 4, né? 1 vezes raiz de 3, 4 vezes 1. Como está dividindo por 2 aqui, eu multiplico pelo inverso da segunda, né? É 2 sobre 1, multiplico por 1/2. E aí eu fico com o A2. O segundo termo, então, ficou raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, e 4 vezes 2, 8.
raiz de 3 sobre o 8. Aqui eu esqueci o 3, né? Esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui. Aqui ficou 3 vezes 1/4 vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui tem um 3. 3 vezes 1, 3 vezes raiz de 3, raiz de 3. Aqui vai ter um 3. Ok, agora sim. Né? Então, 3 raiz de 3 sobre o 8. Muito bem. E aí eu já tenho aqui o A1 e aqui o A2. Eu já consigo, né, definir a razão a partir desses dois termos. É só pegar um termo e dividir pelo anterior. E eu vou fazer o terceiro, o A3, para exercitar e também para ter certeza que realmente essas áreas se comportam como uma PG. Então, vou mostrar para ti como que isso já faz parte já de uma secundarização do exercício, já é um complemento, tá? Eu não precisaria fazer isso. Eu vou fazer aqui para dar um ganho didático mais relevante aí nessa resolução. Então, aqui eu tenho o A3, que é pela fórmula 6 vezes, de novo, ó, lado ao quadrado, aí pensa, o lado do primeiro era 1, o lado do segundo 1/2, o lado do terceiro vai ser metade de 1/2, é 1/4. Então, os lados estão se reduzindo à metade. Então, 6 vezes 1/4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui, mais uma vez, simplificação desse 6 com esse 4. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 2. Dessa vez eu não vou esquecer aquele 3 ali. Então, eu tenho ali 3 vezes 1/4 elevado ao quadrado vai dar 1/16, vezes raiz de 3, e aqui sobre 2. 3 vezes 1, 3. 3 raiz de 3 sobre 16. 3 raiz de 3 sobre 16. Isso já vou fazer aqui, aproveitando, ó, vezes o inverso da segunda. 2 sobre 1 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 2. E aí, o meu A3 está se definindo como 3 raiz de 3. 16 vezes 2, 32. Aí eu tenho o A3. Ok? Bom, já posso calcular a razão. Posso calcular agora, por exemplo, o A3 divide pelo A2 ou o A2 divide pelo A1. Qualquer um deles eu acho a razão, boto na fórmula e o exercício está pronto. Mas antes de fazer essa finalização, que estamos bem perto do final, eu quero te mostrar uma coisa que eu vou colocar e vou apagar em seguida. Eu vou colocar os termos em ordem. Olha só aqui, ó, 3 raiz de 3 sobre 2. 3 raiz de 3 sobre o 8. E 3 raiz de 3 sobre 32. Se realmente esses termos aqui, ó, estiverem construindo uma PG, uma progressão geométrica, eles devem atender à propriedade fundamental. O que é a propriedade fundamental? Diz que esse aqui ao quadrado, o do meio ao quadrado, é igual ao produto dos seus vizinhos, dos seus equidistantes. Então, é só para ter certeza que realmente é uma PG. Eu já sei que é uma PG, porque se os lados estão em PG, uma PG de razão 1/2, eu sei que as áreas também. Inclusive, já sei que a razão é 1/4. Já vou falar sobre isso mais para o final. Tá? Então, já sei que estão PG. Eu só estou confirmando para ti, aplicando aqui a propriedade, isso como um treino, né? Como um complemento do exercício. Então, vou pensar assim. O do meio ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. Do meio ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, corta a raiz com potência, vai dar o 3. Então, em cima eu tenho 9 vezes 3. E aqui, 8 ao quadrado, 64. Então, isso vai dar 27 sobre 64. 27, 64 avos. É o do meio ao quadrado. Agora, eu vou fazer o produto dos vizinhos, das pontas. 3 vezes 3, 9. Aqui, ó, 3 vezes 3, 9.
Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3, sobre 2 vezes 32, adivinha, 64. Ó, obtive a mesma coisa, 9 vezes 3 sobre 64. Então, realmente se trata de uma PG, aí eu consegui aplicar aí a propriedade fundamental da PG, que o do meio ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Muito bem, vou desfazer isso aqui, que foi só um complemento, né? E aí nós vamos finalizar o exercício. Eu preciso aqui pôr a razão. Eu vou calcular essa razão separada, então. A razão pega um termo e divide pelo anterior. Eu vou pegar o A2. Opa. O A2 e vou dividir pelo A1. 3 raiz quadrada de 3 sobre 8. Vou dividir por 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Conserva a primeira. 3 raiz de 3 sobre 8. Multiplico pela segunda invertida, vai o 2 para cima. E vai o 3 raiz de 3 para baixo. Consigo aqui fazer o cancelamento. 3 raiz de 3 com 3 raiz de 3. Aí eu fico com 2 oitavos. 2 oitavos simplificando é 1/4. Então, esta é a razão. A razão é 1/4 que vai aqui, ó. Muito bem. E aí vou te adiantar. Eu já sabia que a razão era 1/4. Por quê? Porque os lados estão em progressão geométrica de razão 1/2. Isso para qualquer figura, tá? Pode ser hexágono regular, pode ser quadrado, pode ser triângulo, pode ser pentágono, não importa. Se as medidas dos lados, pode ser inclusive num círculo o valor do raio, né? Então, se as medidas dos lados de um polígono estão em razão 1/2, as áreas desses polígonos estão em razão 1/4. É só pegar 1/2 e elevar ao quadrado. Da mesma forma que se os lados dos polígonos estão numa razão igual a 1/3, as áreas estarão numa razão 1/9. É só pegar 1/3 e elevar ao quadrado. Lembra que área é elevada ao quadrado. Então, 1/3 eleva ao quadrado e assim por diante. Então, quando eu percebi que os lados estavam em razão 1/2, já sei, pô, as áreas estão em razão 1/4, trata-se de uma PG. Eu economizava aqui, ó, bastante cálculo. Eu não precisaria comprovar se é PG ou não, não precisaria calcular os termos para definir a razão. Eu ia direto para a fórmula colocando o primeiro termo, aí sim, né, teria que fazer a primeira área, faria o primeiro termo e colocaria 1 menos a razão 1/4, é só pegar a razão do lado e elevar ao quadrado. A mesma coisa aconteceria com os círculos, né? Se fossem círculos assim, ó, aqui tem um, aqui tem o outro com a metade do raio, aqui um outro com a metade, aqui um outro com a metade, como já apareceu isso em prova, essa mesma figura. E aí, se os raios estão numa razão de 1/2, as áreas dos círculos estão em razão, uma PG de razão 1/4. É a mesma ideia. Tranquilo? Então, vindo para cá, para finalizar o exercício, vai ficar a primeira aqui normal, 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui eu tenho essa diferença para fazer, está dividindo. Já vou fazer o seguinte, já vou resolver isso, vou encontrar a fração e vou multiplicar por ela invertida. Essa fração vai dar, esse 1 aqui, eu posso dizer que é 4/4, né? O inteiro é o mesmo que 4/4. Então, eu esqueço esse 1 inteiro e penso 4/4, que é a mesma coisa que o inteiro. E aí, 4/4 menos 1/4, 3/4. Então, aqui está resultando, embaixo, 3/4. Venho para cá, inverto, né? Multiplico pela segunda invertida, multiplico por 4/3. Isso ficou bem legal, porque eu posso até cancelar, ó, esse 3 aqui com esse 3. E aí eu fico com 4 raiz de 3 sobre 2. E aí 4 por 2, eu também poderia ter simplificado antes, né? 4 por 2 dá 2. E aí eu tenho resposta final, soma dos infinitos termos, ou a tendência da soma dos infinitos termos, é igual a 2 raiz de 3
a alternativa B. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução, embora ela tenha ficado bem longa, né, tenha aí satisfeito teus objetivos, né? Às vezes o vídeo fica um pouco longo, mas ele busca assim, um detalhamento, uma resolução mais explicativa para aquele aluno que está com mais dificuldade ou precisa também retomar algum aspecto teórico daquele conteúdo. Então a resolução fazendo essa retomada, essa busca pelos conceitos, pelas ideias, pelos significados, ele vai, de certa maneira, deixar a resolução, claro, mais longa, né? Mas é mais rica. Às vezes eu gosto de comentar no vídeo que alguns alunos reclamam que os meus vídeos ficam um pouco longos. Ah, professor, teu vídeo é muito longo, demora muito. É que a minha preocupação não é com o tempo, né? Eu não estou apostando corrida com ninguém, né? Eu não estou preocupado com o tempo. Eu estou preocupado que quando o aluno assiste o vídeo e ele encerre e ele coloque lá o fechamento do vídeo, que ele tenha realmente tido um proveito resolutivo, que aquilo traga uma construção dentro do seu estudo, né? E não apenas uma resolução para ele ver como se faz. Não adianta o aluno ver como se faz. Às vezes tem vídeos que tu observa que o cara faz a resolução em 2 minutos. Ah, é muito legal, bah, que já o cara sabe muito, mas para o aluno não, às vezes não traz muita construção, certo? Então aí é uma forma é um pedido de desculpa, né, para aqueles que acham então que o vídeo é um pouco longo, é porque realmente eu prezo pela qualidade resolutiva, pelo detalhamento, para que o vídeo não fique exclusivo para aqueles que já têm algum conhecimento ou aqueles que conseguem acompanhar a resolução mais rápida. Então eu tento alcançar todo mundo, ok? Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.